Vamos à resolução da questão 61 da prova do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2021. A prova que estamos resolvendo é a prova de código 45. O enunciado diz o seguinte: dadas as funções f de x igual a 4 elevado a log de 3 na base 2 e f de y igual a seguinte soma: log de 4 na base 4 mais log de 1 na base raiz de 3 mais 2 vezes o log de 10. Assinale a alternativa correta. Aí pelas alternativas, né, a gente vê lá destacado em vermelho, tá, que o gabarito oficial indica que a resposta é a letra C, ok? Aí antes de abordar a solução propriamente dita, eu vou querer fazer uma exposição de uma propriedade lá de logaritmo, certo? Que na verdade ela é uma consequência da definição de logaritmo que vai aparecer nessa expressão aqui, exatamente na função f, certo? Eu achava que aparecia na expressão, mas vai aparecer na função f, que é uma maneira de você simplificar aquela potência que tem como expoente um logaritmo, certo? Então vamos fazer essa abordagem antes para em seguida resolver a questão. Então imagina que você tenha um número A, tá certo? Esse A ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1, porque ele é usado como base do logaritmo. Tá? Quando a gente aprende logaritmo e define, a gente vê que tem uma restrição no logaritmando e na base. Mas aí imagina que você tem um número A elevado a um logaritmo de B numa base A. Então observe que ali a gente tem uma potência, certo? Só que não é uma potência qualquer. Aquilo é uma potência em que o expoente é um logaritmo. E além disso, ainda existe uma outra particularidade. Observe que a base da potência A é a mesma base A do logaritmo. Então, quando eu tenho uma potência em que o expoente é um logaritmo e a base da potência embaixo é igual à base do logaritmo que está lá no expoente, o resultado disso é igual ao logaritmando, ou seja, o resultado, tá certo? O resultado vai ser igual a B. Ok? O resultado disso vai ser o logaritmando, que é o B. Ok? Lembre bem, é uma potência em que o expoente é um logaritmo. E a base da potência A é igual à base do logaritmo que está lá em cima como expoente. Quando isso acontece, o resultado é simplesmente aquele B ali, ou seja, o logaritmando. Tá? Uma maneira da gente provar isso é você chamar esse logaritmo de x, ok? Imagina que você tem A elevado a log de B na base A e você decide chamar o logaritmo de B, apenas o log, que está lá no expoente, você decide chamar isso de x, ok? Aí se você decidir chamar isso de x, a sua potência A elevado a log de B na base A acaba se transformando em A elevado a x. Por quê? Porque eu troquei o logaritmo de B na base A por x. Por outro lado, chamando o log de B na base A de x, a gente sabe pela definição de logaritmo que isso é equivalente a dizer o quê? Isso é equivalente a dizer que o A elevado a x é igual a B, né? Aplicando a definição. A base elevada ao logaritmo dá igual ao logaritmando, ou seja, essa última igualdade está dizendo que o A elevado a x é B. Então, se eu substituir o fato, usar o fato que A elevado a x é B e substituir aqui, a gente vai ter que isso aqui é igual a B, ok? Ou seja, A elevado a log de B na base A dá simplesmente o B. Então, sempre que eu tiver uma potência em que o expoente é um logaritmo e a base da potência ela é igual à base do logaritmo que está lá em cima no expoente, o resultado vai ser sempre o quê? O logaritmando, ok?
Agora vamos fazer a solução da questão propriamente dita. Bom, veja que no enunciado ele dava uma função f, ele dá uma função f, né? Só que ele escreve a equação f de x e escreve a equação f de y. Aí ele quer saber uma relação entre o f de x e o f de y. Aí aqui eu separei primeiro o f de x. Vamos simplificar essa potência. Bom, aí de acordo com a teoria que eu expus, certo? Isso aqui vai ficar o quê? Observe que a gente tem exatamente o que eu comentei lá, uma potência em que o expoente é um logaritmo, só que não aconteceu a particularidade que eu falei. Qual foi? Que a base da potência ali não é a base do logaritmo. Observe que a base do logaritmo ali é 2 e a base da potência é 4. Sendo assim, eu não posso aplicar o resultado de imediato e dizer que dá 3, ok? Eu teria que pegar o 4 e transformá-lo em potência de 2. Aí o 4 ele pode ser escrito assim, 2 ao quadrado, né? Aí isso fica elevado a log de 3 na base 2. Agora, como eu tenho uma potência de potência, na potência e potência a gente faz o quê? Repete a base, multiplica os expoentes. Como os expoentes serão multiplicados, a ordem entre eles não importa. Então, vou fazer o quê? Vou botar aquele expoente do 2 para fora e o logaritmo para dentro. Então, aqui vai ficar 2 elevado ao log de 3 na base 2, isso elevado ao quadrado. Eu troquei de lugar o expoente 2 com o logaritmo. Agora sim, ó, é a propriedade que eu mostrei. A base da potência é 2 e a base do logaritmo é 2. Aí, pelo que eu demonstrei lá, o resultado dentro do parênteses dá esse 3 aqui, né? Aí vai ficar 3 elevado ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Então, o f de x que aparece lá no enunciado é igual a 9. Agora, vamos ver o f de y. Aí, o f de y, você tem aí uma expressão com vários logaritmos, né? Mas eles são fáceis de serem calculados. Por exemplo, o log de 4 na base 4, isso é 1. Sempre que o logaritmando é igual a base, o resultado é 1. Log de 1 em qualquer base que eu digo dentro da condição de existência, o log de 1 na base raiz de 3 é 0, certo? O log de 1 em qualquer base é igual a 0. E ali você tem o quê? Mais 2 vezes o log de 10 e aqui não aparece base. Quando não aparece base, subtende-se que a base é 10. Quando não tem base e a notação é log, a base é 10. Porque se não tivesse base e a notação fosse ln, aí a base seria o número de Euler. Mas como aqui é log e não tem base, a gente considera a base 10. Então é log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Ok? Então isso quer dizer que f de y vai ser igual a quanto? Ora, aqui eu tenho 1 mais 0 mais 2 vezes 1, né? 1 mais 0 mais 2 então. Aí 1 mais 0 mais 2, isso dá 3. Então o f de y é 3 e o f de x é 9, certo? Aí se você vai lá na alternativa, o f de x deu 9, o f de y deu 3, de fato 9 vezes 3 dá 27. Portanto, a alternativa correta é a letra C, como está indicado no gabarito, ok?